Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, tudo bem, gente? Eu sou Renata Clemente e nós estamos começando mais um episódio do podcast Adoração. E eu gostaria de pedir licença para você para entrar na sua casa juntamente eu com o Senhor Jesus, para que você venha receber essa mensagem que vem diretamente do céu, através de mais um testemunho que estamos hoje aqui. Porque eu estou com ela. Ela é uma mulher empresária, ela é serva do Senhor, ela é mãe do Miguel, de 15 anos, e da Flora, de 5 anos. Ela é esposa do Ademir Musatti. E, pelo sobrenome, sabe de quem que eu tô falando, gente? Dela, da nossa querida Patrícia Santana Musatti. Tudo bem, Pati? Tudo bem, Renata. A Pati, ela é conhecida aqui na nossa cidade de Catanduva como a Ateliê dos Cachos, a mulher que cuida dos cachos. A parte dos cachos. A parte dos cachos. Olha, gente, não sei se vocês notaram, mas os meus cachos estão diferentes hoje, né? Tão lindos. E foram passados pela mão da Pati. Mas depois nós vamos falar sobre isso, né? Eu quero começar essa entrevista, Pati, te agradecendo, né, já, por você estar aqui, vindo, né, nos prestigiar com a sua presença, seu convite, o convite que eu fiz, você atendeu de coração. Sim. Porque o seu testemunho é muito forte. Ontem a gente conversou um pouco e eu tenho certeza que vai ser um testemunho lindo para muitas mulheres que estão nos vendo, né? Porque o seu testemunho, muita gente vai se identificar. Eu me identifiquei. Eu espero que sim, que a gente consiga levar essa mensagem realmente para todas que precisam. Sim, com certeza, Pati. Ô, Pati, você tem uma história como empresária no ramo da beleza, né? Você cuida dos cachos, como eu disse, né? Há anos. Eu gostaria que você falasse um pouco desse sonho que começou no seu trabalho, como que foi, né? Como você chegou até aqui, né? Hoje sendo conhecida, reconhecida, todo mundo fala de você, né? Para honra e glória do Senhor. Mas para você chegar, você teve um começo. Como que foi antes da sua conversão? Que antes você não era cristã, você acreditava em Deus, mas você começou lá atrás. Como foi esse sonho? Conta pra gente, quem era a Pati, pequena, que teve esse sonho? Primeiro, eu quero começar dizendo assim, como eu te falei ontem. Quando eu recebi esse convite, de princípio, meu pensamento foi, não vou. Porque o que eu vou falar? Sim. Porque aqui passou grandes pessoas para mim. Pessoas super influentes, né? Pastores, doutrinadores, enfim, várias pessoas que eu falei, eu vou lá falar o quê? E aí no meu coração tocou, você vai falar sobre a sua vida, sobre o seu testemunho e não quem você é. Então, antes de eu chegar, né, na nossa igreja, Adorai, eu era apenas a Patrícia, uma cabeleireira. Mas hoje eu sei que eu não sou cabeleireira, eu estou cabeleireira. Porque Deus usa o meu dom de fazer cabelo para iluminar a vida de outras mulheres. Sim. E eu não comecei trabalhando com cabelos cacheados. Eu comecei trabalhando com todos os tipos de cabelo. Porque como eu estou nesse ramo já tem mais de 18 anos, um salão você fazia tudo dentro de um salão. E chegou uma fase ali em 2017 que eu fiquei totalmente desmotivada. Eu falei, eu vou parar, eu vou fechar meu salão e vou procurar alguma outra coisa para fazer. E ali rolando o meu Instagram, vendo várias outras coisas, porque eu tenho certeza que acho que a gente passa por isso na vida da gente. O momento que você fala, eu vou largar tudo, eu vou para uma outra cidade, buscando que lá vai ser melhor e não ali. Sim. E a gente, quando não tem esse encontro, a gente acha, Renata, que o problema está no trabalho, que a gente tem que mudar de casa, que a gente tem que mudar de cidade, que a gente tem que comprar uma nova mentoria, um novo curso, e não é. É porque eu estava vazia na fase. Sim. Mas aí, enfim, eu fiz esse novo curso, e assim que eu comecei a trabalhar, chegou a pandemia. Eu tive que fechar meu salão, fiquei sem trabalhar por um bom tempo, vendia minhas coisas para poder pagar todos os funcionários e honrar com o meu compromisso, já que eu tinha dado um passo enorme na minha vida, de ir para um lugar muito maior do que eu tinha, com mais pessoas do que eu tinha, então o passo foi grande. E o tombo também foi grande. Sim. Só que nesse momento que eu fiquei em casa, de pandemia, que eu estava grávida, que eu descobri a gestação também nesse período, eu comecei a estudar. Eu comecei a voltar para mim. Porque eu vi que a minha casa estava bagunçada, que o meu relacionamento estava bagunçado, que não era só eu comprar mais um curso, que eu tinha que olhar para mim. Então, para eu não enlouquecer nesse período que eu fiquei parada, eu entrei de cabeça para estudar. Estudar a Bíblia, que eu nunca tinha lido uma Bíblia. Bíblia da minha casa era um item de decoração.
ela ficava ali aberta, com uma foto no meio, e lá de vez em quando eu lembrava de orar. Sim. Então, quando o convite veio, me passou esse pensamento lá de trás. Sim. Mas hoje eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu papel na sociedade e por que Deus me colocou aqui. Então é diferente. Sim. Então, quando eu tenho esses pensamentos negativos que vai querer me trazer para aquela pessoa que eu era, eu falo mentalmente para mim: obrigada pela informação, mas eu tô no governo. Eu tô no governo da minha empresa, eu tô no governo da minha casa, eu tô no governo da vida dos meus filhos. Quem manda lá sou eu. Ninguém vai entrar. Amém. Inveja nenhuma vai entrar, inimigo nenhum vai entrar, onde você é o pilar da tua casa, onde você é a gestora da tua casa. Amém. E para quem escuta a gente, para quem ouve o teu podcast, vai falar: ah, mas eu não tenho empresa, eu não sou gestora de nada. Você é gestora da tua casa. Sim. Porque você pode ter seu esposo, seu marido ou ser sozinha. E você não gerir a tua casa, não gerir o teu primeiro negócio, nada vai dar certo. É verdade. Só que assim, o meu coração diz que eu espero que todos consigam ter um encontro um dia com ele como eu tive. E você me contando, foi muito bacana o seu encontro, né? Foi. Como muitas vezes eu falo assim, as pessoas às vezes tem que chegar em um nível, a Paty chegou num nível assim, que eu falei ontem brincando, a gente chegou no fundo do poço, eu tava um pouco mais enterrada que ela chegou assim, normal. Eu já tava mais enterrada, fui desenterrando. Mas assim, o teu fundo do poço, eu gostaria que você contasse esse testemunho, porque tem muitas famílias vivendo isso. E o que você falou ontem, para mim, muitas coisas que você falou, eu vivi, né? E ainda tem alguns processos vivendo. Então, muita gente está precisando ouvir esse testemunho. Foi um testemunho muito forte. Ontem eu fiquei impactada com o que você falou. Ela já contou para mim, gente. Agora é vocês que vão saber como que a Paty chegou hoje nesse nível, né? Porque eu conhecia a Patrícia antes da conversão, né? Sim. Porque a gente fala, o podcast aqui a gente fala, prega Jesus, nós não pregamos placa de igreja, Sim. nós pregamos Jesus Cristo, o que Jesus fez na vida da pessoa, né? E a Patrícia é um testemunho, eu não sabia tão profundamente, né? Porque quando eu conheci ela não estava no caminho, né? Conheci ela, ganhei na época a da Vanessa, né? Um tratamento, né? Fui lá, conheci ela, foi bacana, e depois eu vi que você estava grávida, que eu acompanhava ela. E depois a gente não se viu mais. E quando eu vi ela, eu tava na igreja. Eu falei, gente, a Paty aqui, né? Pois é. Né? E eu gostaria que você contasse esse testemunho, Paty, porque assim, ontem eu fui impactada. E eu tenho certeza que pessoas vão ser impactadas com o teu testemunho. Mulheres, como nós, né? Estão buscando, pedindo uma resposta. O Senhor vai tirar a resposta hoje através do teu testemunho. Eu espero que sim. Eu sou casada há 18 anos. E eu passo por muita dificuldade, passava, né, por muita dificuldade no meu relacionamento. E eu nunca tive ninguém para conversar, porque eu nunca fui de muitos amigos, eu sempre fui aquela pessoa mais sozinha, assim, na época de escola e adolescente e a vida adulta também. Meus amigos eram o que eu contava nos dedos, então eu nunca me abri muito com as pessoas. Na minha família, se eu fosse buscar um conselho, eu venho de uma família totalmente desestruturada. O que eles iam poder me dizer? Então, eu me calei, eu passava as dificuldades ali, né? Só eu e o meu marido, enfim. Mas chegamos num ponto que, como eu venho de uma família, de uma mãe que é totalmente autoritária, mandona, e ela teve que se virar para poder cuidar dos 6 filhos, foi isso que eu aprendi. Então, quando eu me casei, eu não deixei meu esposo ser homem. Sim. Eu não deixei ele assumir o lugar dele. E eu fazia tudo. Só que isso, há 18 anos atrás, não pesou na minha vida. Sim. Só que recentemente pesou. Porque eu queria que ele tomasse decisões que ele não tomava. Eu queria que ele agisse melhor comigo e fosse mais presente na educação dos meus filhos e ele não fazia. E aquilo foi me incomodando. E assim, num relacionamento onde hoje eu sei que desde quando você casa, você não é 2, você é 1. Sim. E eu queria ir e ele não ia. E eu queria fazer e ele não saía do lugar. Então aquilo eu sentia presa. Eu sentia como se eu tivesse uma âncora nos meus pés. Aí um dia eu sentei com ele de manhã para tomar o café e falei para ele. Falei, olha, a gente já conversou várias vezes. A gente já tentou várias formas. Você começa a terapia e você para, não dá continuidade. Então eu não vou te cobrar mais. Eu não vou te falar mais. Quem vai tomar a decisão sou eu. Eu vou procurar um lugar para mim e vou embora. Vou para um outro lugar. Sim. Inicialmente ele não levou a sério, porque ele achou que fosse só mais uma ameaça. Mas eu fui. Eu comecei a procurar
arrumei um lugar próximo de tudo que eu precisava, do meu trabalho, da escola dos meus filhos, porque cada um estuda numa escola diferente, enfim. E seguro para eles, porque já que eu ia estar sozinha, né? Então eu tinha que ser responsável em pensar isso. E fui. E tudo isso sem ninguém saber. Fui embora. Aí aonde eu moro hoje, dá no fundo da igreja. Sim. E eu sempre tive preconceito com a questão da igreja, né? Da igreja evangélica. E ali eu comecei a ouvir aos domingos umas músicas que me tocavam muito, assim, meu coração. E eu me vi num ponto que eu acelerava tudo que eu tinha para fazer no domingo para ficar ali na minha cama ouvindo aquilo. Mas entrar não passava pela minha cabeça ainda. Sim. Aí, Renata, um dia eu tomei coragem, pedi algumas informações para uma amiga que já era de uma igreja. Ela falou, nunca fui lá, mas a minha tia vai e ela gosta muito. Eu falei, eu vou. Aí, com vergonha, claro, né? Eu decidi ir numa quarta-feira onde teria menos gente, menos possibilidade das pessoas me verem lá dentro e eu desabar a chorar, né? Mas eu fui. E quando eu cheguei, assim, eu ouvi nitidamente. Eu sou uma mulher que... eu falo, é difícil a gente falar que eu ouço Deus, porque eu falo, quem sou eu na fila do pão? Deus é um ser tão, assim, se é que a gente pode dizer que ele é um ser tão ocupado, tão cheio de outros problemas, como que ele vem falar comigo? Sim. Que privilégio eu tenho para falar que eu falo com Deus, entendeu? Eu sou um grão, né? Mas eu sei que é o Espírito Santo que fala através dele, que cuida dele. Sim. E detalhe, Renata, eu nunca fui de pedir muitas coisas para Deus, e eu acho que muita gente vai se identificar por isso, porque eu achava que eu já tinha tudo. Eu achava que eu tenho saúde, tenho 2 filhos com saúde, uma casa, um carro para morar, um bom trabalho. Por que eu tinha que pedir as coisas para Deus, sendo que em certos lugares tem pessoas que passam por abuso, tem pessoas que estão passando fome. Na África a gente tem tanta situação de miséria e eu vou ficar alugando Deus com um probleminha meu, pessoal? Então eu nunca fui de conversar muito com ele. Mas quando a coisa arrochava muito, eu ia lá e pedia. Sim. Mas eu não tinha esse conhecimento da leitura da Bíblia. E quando eu fui para Adorai, que eu botei os pés lá dentro, naquele dia, naquela quarta-feira, eu ouvi 3 vezes, nitidamente falando. Na primeira vez, eu olhei para o lado para ver se era alguém. Na segunda, eu olhei para baixo. E na terceira, eu chorei muito, 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 muito. Porque eu vi Deus dizendo assim, filha, enfim você chegou. 3 vezes, assim, nítido no meu ouvido. E ali eu falei, aqui é o meu lugar. Aqui é meu lugar. Você entendeu que ele é nosso pai, né? Então, que pai que não quer dar o melhor pro filho, né? Então, hoje você ali entendeu que ele falou, não sou um Deus ocupado, sou o seu pai. Exato. Que eu vou te dar o que você pediu, o melhor, né? Então, nós podemos chegar a ele porque ele é o nosso pai. Então, isso é muito lindo. Ele já te chamou de filha, né? Eu sinto realmente a presença aqui de Deus quando eu falo isso, porque nós somos filhos, né? E nenhum pai vai dar uma pedra para um filho se ele pede. Isso está na palavra, né? Que pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Então, ele já estava te atraindo e quando você chegou, ele já te chamou filho. É lindo. Exatamente. Isso, né, gente? E assim, isso ouvindo foi muito bom, porque eu não tive pai presente, né? Sim. Sempre sofri muito com isso e recentemente também recebi uma libertação. Eu falo que Deus tem feito grandes coisas na minha vida que eu jamais teria forças para fazer e estar aqui sentada nessa mesa hoje com você e toda essa equipe dentro de uma empresa tão grande. Sim. Se não fosse o trabalho dele agindo nas pessoas para que eu estivesse aqui. Amém. Porque quem sou eu? Sim. Entendeu? Para estar aqui. Eu estou sendo usada como cabeleireira no momento. Sim. Mas hoje eu sei que o meu papel vai ser muito maior. Sim. E ele tem falado isso nitidamente, Renata. Amém. Eu ainda preciso entender, como eu te disse ontem, por qual caminho eu vou começar. Mas eu tenho certeza que ele vai me mostrar. Sim. Eu já vejo esse caminho, como eu te disse ontem, você vai longe. É que nem eu também não acreditava que ele iria estar aqui, né? Deus falou, você vai, mas a gente não acredita. Ontem a gente estava falando sobre isso, em acreditar em você. Você pode, né? Você, não que a gente está aqui sendo feminista, falando para as mulheres, não, mas o poder que Deus nos deu como mulher, né? Deus nos criou
desse jeitinho, né? A mulher samaritana lá no poço, Jesus chegou até ela, né? Conhecendo a história dela. Então ele nos ama. Ele tem um cara. Lógico que ele ama os homens também. Sim, mas ele claro, tem. É papel fundamental na nossa vida, né? É o homem, né? Que ele criou primeiro. Mas ele tem um carinho muito especial por nós mulheres, né? Ele trabalha com a gente de uma forma muito linda, diferente de como ele trabalha com o homem, porque nós mulheres nós somos mais sensíveis, né? Sensíveis à voz dele, ao que ele pede pra gente fazer. Não, mano, ele pede, né? Então, assim, o teu testemunho é muito lindo. E aí, quando você achou a igreja, como que foi? Né? Você se identificou, ficou ali, os seus filhos gostaram também, né? E o marido ficou lá. Como que foi essa... O marido não acompanhou. Sim. Depois que eu fui, eu vi, Renata, que eu estava fazendo tudo errado. Sim. Porque hoje, o papel da mulher era o que eu também pensava. Ele está sendo distorcido muito. E, infelizmente, a mulher, ela é o pilar da casa. E, às vezes, na minha casa, o papel estava invertido. O meu esposo estava sendo a mulher e eu estava sendo o homem. Eu estava saindo para caçar e ele ficava em casa. Fazendo outras coisas que não era do papel dele, que deixava ele menos homem, vamos dizer assim. Sim. Então, eu sei que algumas casas também passam por isso. Mas quem tem que virar o jogo, lógico, é os dois juntos, mas é a mulher o poder. Sim. O poder é meu, de mudar a educação dos meus filhos, de falar, opa, eu tô errando, volta pra cá. Isso aqui não tá certo. A decisão é nossa. De fazer o que um homem coloca dentro de casa, prosperar, é tua. Por isso que eu falei que você é a administradora da tua casa. Porque se você não administrar o que você compra, não administrar o que você come, como que você vai fazer aquele alimento dentro da sua casa prosperar? Você é administradora. Sim. E o papel do homem é o outro. É o outro. Ele Sim. é o provedor, né? E isso eu aprendi ali. Aí, frequentando, eu fui entendendo um pouco mais. E eu sou muito rápida para pegar as coisas. Eu chamei ele e falei assim, a gente precisa conversar. Eu tô errada nisso. E você, eu acho que nisso. Vamos tentar diferente? Porque dessa forma nós nunca tentamos. Falei, você trouxe a bagagem da tua família. E eu trouxe a bagagem da minha família. Sim. E nós nunca conversamos sobre isso. Então, eu quero fazer algo diferente. Vamos tentar assim. Aí a gente voltou. Eu não voltei para minha casa, eu continuei onde eu estava. E eu continuei indo. E ele não foi. Ele veio morar, a gente foi morar juntos, mas ele não foi para a igreja. Mas todos os domingos eu me arrumava meus filhos e eu ia. E ele ficava assistindo o jogo, tomando a cervejinha dele, aquela desculpa para não ir. Mas eu ia. E um belo de um dia ele se trocou e foi comigo. E desde quando ele foi, ele não faltou um domingo mais. E aí, juntos, a nossa vida tem transformado muito, mas é muito mesmo. Graças a vida Deus. Pessoal, a vida financeira, tudo tem. Tudo Graças tem mudado. A Deus. Eu vejo, né? Quando eu vi a Paty, porque eu imaginava que a Paty ia estar ali, né? E com o esposo, os filhos, eu falei, nossa, e até, eu vou falar aqui, eu vou abrir um parênteses, que eu levei um amigo meu, o César, quero mandar um beijo pra ele. César Maciel, um amigo, assim, de datas. Logo nós temos projetos juntos também. E o César viu, ele foi e ele olhou, Renata, a Paty ali? Eu falei, eu não acredito, se a Paty tá aqui, meu Deus. Eu falei, mas por que ele falou isso? Não sei, né? E você contou o testemunho que você... Nós não estamos aqui falando de religião, tá? Mas a Paty, ela ficou um tempo no centro espírita, Sim. deu passe, né? E é o que você falou, você jamais entraria numa igreja cristã, né? Sim. Então o César acho que te conheceu dessa época. Ele falou, nossa, tipo, como, né? Ela tá aqui hoje, né? Ele ficou até impressionado. E hoje eu falei pra ele, eu vou entrevistar a Paty. Ele falou, não acredito. Então, assim, o seu testemunho, eu tenho certeza que muitas mulheres que chegam ali no seu salão, porque, gente, a Paty tem um salão lindo, depois a gente vai falar sobre isso. Você é muito bem acolhido, só que esse acolhimento, eu sei que você sempre teve, desde lá atrás. Só que hoje eu senti a diferença. Você o amor, sentiu? você sente o ambiente que você tá ali diferente, um ambiente de paz, de amor, de acolhimento.
né? Isso é muito bacana. E hoje o seu esposo vocês estão lá em famílias, né? Os filhos. Estamos. As crianças gostam, vão para a escolinha, que a escolinha também. Mas uma coisa que você me falou ontem, todos os podcasts eu repito isso, porque todos os entrevistados falam a mesma coisa. Você disse que a sua mãe foi para a igreja, né? Foi. Sua mãe foi para a igreja e sua mãe orava por você, Paty. Eu tenho certeza, porque você é fruto de oração. Eu sempre falei, quando uma mãe ora pelo filho e ensina ele no caminho, ele nunca vai se esquecer. Então, você é fruto da oração da sua mãe. Com certeza, você falou, se minha mãe pudesse ver, ela ficaria feliz de me ver hoje no caminho, né? Amém, eu tenho certeza. E essa coisa que você falou, a gente estava falando sobre... Você falou uma coisa muito interessante, sobre o casamento. A gente não... Quando a gente casa, você traz uma bagagem e ele trouxe outra, né? Fala um pouquinho disso. O que você teve esse entendimento, né? De repente, para a mulher que está nos ouvindo, que a gente já está falando muito da mulher. Sim. O que você poderia deixar para essa mulher, de repente, ter paciência? Eu sei também, a gente passa, né? Sim. Não é fácil, né? Então, às vezes, a gente traz uma bagagem. Você falou, eu estava errando em muitas coisas. Que, de repente, um erro que você falaria para a mulher que está nos assistindo? Não cometa esse erro, faça assim. Dá uma dica, né? O maior erro que eu acho que a gente comete é a gente falar demais e a gente cobrar demais. O meu esposo e seu esposo, eles não são nossos filhos. Eles são homens e a gente tem que deixar ele ser homem. Como que eu fiz? Se ele não fizesse, eu também não fazia. Se ele não tomasse atitude, eu também não ia tomar. E isso eu coloquei para mim como meta. Eu posso ficar faltando alguma coisa ali, mas se ele não tomar atitude de fazer, eu não vou fazer. E parei de falar. Parei de cobrar, porque você tem que ser assim, porque você tem que melhorar. Eu parei. Eu via, e aquele impulso vinha, Renata, para eu falar, para eu fazer, mas eu não fazia. Sim, eu parei, eu falei, não, eu prometi que eu não ia falar. Eu prometi que eu não ia falar. Quando eu parei de falar, quando eu parei de cobrar, e porque você se torna chata, ele começou a aparecer. Ele começou a subir, ele começou a se posicionar. Sim. Então, tudo aquilo que eu julgava, porque você não faz isso pra mim, porque você não me elogia, porque tudo isso era uma carência minha que eu trouxe do meu relacionamento com minha mãe. Sim. Porque aquela falta que você tem lá atrás, você traz pro seu relacionamento. E aí você acha que o seu marido tem que repor essa carência pra você. Isso é um problema que é meu, não é dele. Eu é que tenho que cuidar da minha carência. Ele é meu esposo. Ele tá ali pra gente junto das mãos e crescer. Ele não tá pra ficar suprindo uma carência emocional que eu tinha. E eu depositava tudo isso nele. Sim. Só que eu descobri isso ali, sim, mas eu já tinha estudado. Mas quando eu cheguei ali e eu fui ouvindo a palavra, Renata, é um quebra-cabeça que foi assim, plim, 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 plim. Foi montando. Isso. E uma coisa que eu aprendi a fazer na minha vida, mulher, que eu espero que você faça, é declarar na sua vida o que você quer. É declarar na tua vida o que você deseja e sair da situação. Porque eu vivi um período que eu falei assim, chega, eu trabalho tanto e ele trabalha tanto, ele ganha bem e eu também ganho bem e as coisas aqui em casa não prosperam. Mas o que saía da minha boca? Quais eram os meus pensamentos? A minha casa vivia sempre cheia de festa. A casa da Paty era a casa do final de semana. Cerveja, bebida, saía por aí, bebia à vontade. Teve um dia, Renata, que vindo da casa da minha sogra, depois de ter passado um domingo lá, ter bebido bastante e ter vindo embora dirigindo, meu marido assim, olha, é uma coisa que eu confesso pra vocês, que hoje eu olho pra trás, eu tenho vontade de chorar. Meu esposo dirigindo, quase ali aqui assim no volante, o meu filho atrás, com 12 anos, ficou bravo. Pai, presta atenção, o que você tá fazendo? Você tá dormindo. Daquele dia eu falei, as coisas precisam mudar. Eu declarei, daquele dia as coisas precisam mudar. E não ia adiantar eu falar pra ele, eu tinha que parar primeiro. Começa da gente, né? A gente quer que o outro faça o que a gente não tá fazendo, Renata. A gente quer que o filho melhore, só que como é teu comportamento? Eu falo hoje, eu estou aqui na tua frente, na frente da Brenda e da equipe falando, mas eu posso ser qualquer pessoa aqui pra você, mas o meu filho tá em casa me ouvindo. O meu esposo tá me ouvindo. É o testemunho.
Então, se isso não for verídico para mim, eu estou enganando a minha família. O que eu estou passando para o meu filho? Então, eu procuro ser transparente em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. Se eu faço algo em casa, Renata, que eu sei que não tá legal, eu volto atrás. O filho, me desculpa. Eu não devia ter falado assim com você, porque você é uma criança, você não sabe. E eu tô em processo de mudança ainda. Se eu grito, eu procuro não gritar mais. A gente tem que estar constante, Renata, observando a gente. Porque aí eu não quero que a minha filha grita, mas eu grito. Eles são esponjas, né? Eu quero que o meu marido faça algo pra mim, mas eu não faço nada pra ele. Porque eu acho que ele tem que fazer pra mim, ele tem que suprir a minha carência. Primeiro você serve. Não é isso que a gente aprende? Isso é verdade. Sirva. Sim. Ele vai ver o que você tá fazendo pra ele, ele vai ficar tão envergonhado que ele começa a te retribuir. Mas uma coisa que a gente não faz é conversar, Renata. Eu acho que você sabe o que eu tô pensando, você sabe o que eu gosto, e eu não te conto, eu não te falo. E a gente tem que falar. A gente tem que falar pra Deus o que você tá pensando. A gente tem que falar pra Deus o que tá no seu coração. Sim. Eu sempre falo lá no meu Instagram, que às vezes de manhã eu passo. Ele não é invasivo. Ele não entrou na minha vida e resolveu o que eu precisava enquanto eu não permiti. E assim, eu falo pra vocês, eu não sou a entendedora de todas as palavras e os capítulos da Bíblia, porque eu acho o melhor livro do mundo. Mas quando ele ia fazer os milagres, ele não perguntava, você quer ser curado? Perguntou pro cego, o que você quer que eu te faça? Ele sabia que o cego, ele estava cego. É lógico. O cego ia falar, não, eu não quero ser curado. Sim. Mas ele não é invasivo. Ele só vai mudar a tua situação se você pedir. Ele só vai entrar na sua casa se você pedir. E não precisa ser uma oração glamurosa. É simples, porque ele conhece teu coração. Ele conhece desde do ventre da minha mãe. Ele sabe cada passo que eu vou dar, mas ele não interfere na tua vida se você não pedir. Sim. E com toda a minha bagagem de uma outra doutrina que eu já sabia, que me acrescenta muito, ele não entrou na minha vida enquanto eu não deixei. Sim. Porque eu posso fazer para os outros, mas eu não fazia para minha casa, Renata. Você fazia para os outros, mas chegava em casa, não praticava aquilo que você estava ali fazendo, né? Então, aí o Senhor estava te chamando, né? Como eu disse, aqui nós estamos pregando o nome de Jesus. Jesus te chamou de uma forma diferente, em um lugar diferente. Para que você viesse a entender o propósito que Ele tem, né, na sua vida. E eu achei bem bacana, Paty, o propósito que Deus te chamou. Você falou aqui um pouco sobre, né? E pelo que você passou, que você está falando para as mulheres que você passou, essa dica da família. Hoje, assim, você tem vivido grandes experiências, né? E você tem sonhos, projetos, né? E conta um pouquinho pra gente desses sonhos que Deus colocou no seu coração, porque eu tenho certeza que você tem algo para falar pra gente, que veio o medo, veio a insegurança, onde você falou assim, eu vou fazer tal coisa, eu já fiz isso. Eu achei bacana que você falou, não, faz a mala, né? É que Deus tem o tempo para cada coisa, mas eu queria que você passasse para nós. Como que o Senhor te deu esses sonhos? Porque antes você tinha os sonhos, você falou, eu fazia, mas não ia, não acontecia, tinha vontade. Como que hoje você direciona os propósitos? O Senhor fala com você. Você falou para mim, Renata, Deus fala comigo. Deus tem falado. E hoje de manhã Ele falou. E o que o Senhor falou? O que Ele tem falado para você? Para nós mulheres? Que eu sei que você vai ser uma voz profética, né? Profética para as mulheres, né? Que você vai falar profeticamente, isso vai acontecer. Então, o que você tem para falar para nós do Senhor? Para nós mulheres, né? Porque a beleza, gente, a gente falou muito sobre beleza ontem, é a tua profissão, o teu chamado, mas não só beleza física, a beleza interior também, né? Fala um pouquinho pra gente. Trabalhando com mulheres hoje de Caxiada, atrás de uma mulher tem muita dor, principalmente da Caxiada, porque ela vem de uma infância onde ela não gostava do cabelo, não havia produtos e ela também não sabia como cuidar. E quem cuidava dela, que era a mãe, a provedora, muitas vezes também não tinha paciência. Então ali tinha xingos, tinha cabelo ruim, esse cabelo é duro, eu vou passar a máquina, enfim. E para eu trabalhar, com esse perfil de mulher, eu tenho que me preparar muito antes.
Porque eu faço em uma média de 5 atendimentos diários. Pode parecer pouco, mas eu levo 2 horas por mulher. E quando ela chega lá, eu quero ouvi-la. Eu preciso ouvir ela. O que está acontecendo e como ela quer esse resultado depois. E aí, hoje, nessa preparação que eu faço de manhã, que eu não tinha, mas agora eu tenho já há mais de 1 ano e meio, todas as manhãs eu tiro o meu momento para me preparar. Porque como que eu vou chegar lá sem meu escudo para poder te ouvir e a sua história? E depois voltar para minha casa e cuidar da minha família. E gerir uma empresa com várias outras pessoas diferentes. Eu tenho que estar preparada todos os dias para isso. Então, eu aprendi a fazer isso. E aí, trabalhando com mulheres, eu sinto o quanto elas acreditam no que eu falo e confiam em mim. Sim. E esses ouvir do Senhor de manhã que eu tenho tido, e eu escrevo demais, Ele tem me dado alguns projetos para fazer. Só que pelo medo, como você falou, e pela insegurança, mas será que isso realmente é de Deus? Será que isso é dele? É para eu fazer isso? Porque não é sobre dinheiro. Eu preciso passar essa experiência que eu estou fazendo aqui com vocês agora e essa palavra para frente. E a Renata me abriu esse espaço. Então, eu tenho sonho, sim. Eu quero crescer para mais outras áreas, eu quero expandir, sim, para outras coisas. Mas o maior hoje é que eu consiga transformar pelo menos uma vida que senta na minha cadeira através da autoestima. Sim. Por isso que eu disse, eu estou cabeleireira, mas a minha função é levar luz para aquela mulher. Sim. Porque quando ela chega lá fragilizada por uma situação, ou seja, ali emocional, ou por conta do cabelo, eu estou ali para dar a mão para ela e falar, amiga, vem cá, faz assim, 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 vamos por aqui, como eu fiz com você ontem, sim, vamos por lá, sim. Porque eu deixar você linda lá dentro é o meu papel. Mas eu quero você bem, Renata, lá fora. Quando eu te encontrar na rua, no supermercado. E tudo começa pela beleza. Sim. Quando você está bem, você se sente mais radiante ainda. Quando você termina um relacionamento, você mexe no cabelo. Quando você está num relacionamento, você mexe no cabelo. Então, todo o seu emocional, ele é descarregado muitas vezes no cabelo. No cabelo. Então, minha função ali é fazer o cabelo, aconselhá-la, pegá-la pela mão, acolher a palavra. Sim. E depois soltar ela para fora de novo renovada. Porque ela, com a força da beleza dela, se sentindo bem, ela vai conseguir ter força para resolver o que ela precisa dentro da casa dela. É verdade. Porque ela está com a autoestima legal, ela está feliz com o que ela está vendo no espelho. E eu creio que aí você tem força para falar, não, agora eu vou agir assim, isso daqui eu vou dizer um não, aqui eu não vou. Então, eu acolho essas mulheres e faço isso. Então, Deus tem dado alguns projetos que eu tenho certeza que vai ser encaminhado. Eu procuro ouvir e pedir para ele uma aprovação antes de fazer as coisas. No entanto, que eu estou aqui, porque Sim. eu falei que eu não ia vir, mas depois eu ouvi, não, você vai, e você vai falar sobre isso, isso, isso. Então, eu tenho procurado ouvir essa voz e praticar o que ele está querendo que eu faça. Sim. E está sendo muito gostoso, está sendo muito transformador, e eu estou muito contente com o que ele tem me ensinado, mas assim, completamente. E você falou sobre, ontem eu cheguei lá, a Paty falou, vou dar uma arrumada nos seus cabelos, nos seus cachos. O que você falou é verdade. A gente que tem os cachos, eu estava contando, eu tenho uma foto, ainda falei ontem sobre isso pra Paty. A minha mãe cortava o meu cabelo curtinho na época, porque ela não tinha paciência que eu pegava piolho. E ela falou assim, seu cabelo é enrolado. E me vestia, além dela cortar meu cabelo, ela me vestia que nem um menininho. Aí eu falava assim, mãe, né? E às vezes o pessoal vinha, oi, como que ele chama? Não, é minha filha. Eu falava, mãe do céu, né? Nem precisa ter paciência de cuidar do meu cabelo, né? Então, assim, eu sofri muito bullying na escola por causa do cabelo. Eu tive apelidos, eu vou falar que as pessoas vão dar risada, mas me chamavam de Valderrama, de Bozo, porque eu não sabia cuidar Ravengar, que era daquela novela. Todas nós tivemos um apelido assim, né? E a gente tem o cabelo enrolado, você faz coisas lindas lá, eu vejo, e as mulheres saem sorrindo. Ontem eu saí, minha tia viu
viu meu cabelo? Que lindo que ficou. E eu falei, isso porque ela não fez nada quase ainda, Não, né? Ela só não fez uma quase não deu hidratação, fez um corte, assim, perto do que ela falou que ela quer fazer, né? Mostrar a beleza, trazer a beleza. Que nem você falou, você tem uma beleza, né? Você tem que expor isso pra fora. E eu vejo isso em você também, né? Você arrumou os cabelos, tá diferente, você mostra essa beleza. E é uma beleza que vem do Senhor, né? De dentro pra fora, que você coloca assim, usando, né, o dom que o Senhor lhe deu, né? Então, assim, é muito lindo, muito bacana. E é por isso que eu falei, eu vou trazer a Paty, porque foi de Deus mesmo. Porque uma amiga minha, pastora, falou, Renata, por que você não fala com a Paty? Eu já estava pensando em você. Eu falei, gente, eu vou falar com a Paty, né? Vou ver se a Paty quer ir lá dar uma entrevista que eu te vi, ver se ela, né, quer usar eu como modelo, né, para poder levar, né? Mas eu sei que esse sonho o Senhor vai te levar muito, muito longe. Eu creio nisso, Paty. Creio nisso, assim, porque você... eu vi essa mudança, né? Pude ver. Ontem a gente conversando, esse testemunho lindo que você falou, e hoje o seu esposo está firme, né? E conta pra ele, você vai batizar, né, agora. Vou sim. Vou me batizar agora num grupo que vai sair lá da Adorai. Sim. Conversei com ele ainda não deu a resposta, sim. Mas como agora a gente procura trabalhar juntos, não de você querer que ele faça o que eu quero. Sim. Então, as coisas mudou. Sim. Então, eu vou. Ele ainda, eu acho que não. Não sei, talvez eu seja surpreendida, mas ele acha que ainda não. Uma coisa que você falou que me chama a atenção, isso serve pra mim também, Paty, sobre ficar quieta, né? Não falar muito, porque os maridos não gostam disso, né? E eu falo, eu tenho que aprender. Eu falo que hoje eu estou aqui levando um tapa de luva de película também, porque a gente acaba querendo resolver tudo que você falou. Sim. Eu me vejo nessa situação como muitas mulheres que estão nos vendo, se vê também, né? Porque você falou sobre a paternidade, né? Você não teve um pai presente. E quando fala para elas que você falou para mim sobre o pai, que a gente às vezes quer transferir para os nossos maridos o carinho que a gente não teve dos pais, né? Sim, o pai e a mãe, ele tem uma função, lógico, depois que você sai de casa, é parentela, né? Você tem a sua família apenas. Mas o pai e a mãe, ele continuam dando uma influência muito grande na nossa vida. O pai representa ali o financeiro de tudo isso. Sim. Então, enquanto você não se resolve com o seu pai, provavelmente eu ainda vou ter dificuldade em tudo isso. E eu sempre julguei muito, né? Meu pai, eu não tive ele presente na minha vida. Eu fui conhecê-lo aos 11 anos de idade e ele me fez muita falta, porque na época de escola eu dizia que meu pai tinha morrido, porque eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha o pai, que eu não conhecia. Então, quando eu fui vê-lo, para mim ele era mais uma pessoa, assim como um avô, um sogro, enfim. Eu não tive aquela presença na minha vida. Hoje eu vejo o meu esposo como ele é com a minha filha, eu não faço nem ideia como é esse sentimento. De um abraço paterno, sim, de um vem cá, filha, senta aqui, vamos conversar. E minha mãe sempre trabalhando muito. Uhum. Então, esse vazio, esse buraco ficou em mim. E eu descontava isso em várias outras coisas. Inclusive comprar demais, ganhava demais e perdia tudo. De você pegar o dinheiro e você falar assim, gente, aonde foi tudo isso daqui? É lógico que eu gastei, mas isso existia um buraco e esse buraco ele consome enquanto a gente não se resolve com eles. Então, outro dia, agora no Dia das Mães, eu até postei. A gente fica procurando muito pelo, né? Pelo em ovos que fala, uhum, né? Uhum. Nas coisas. Você não vai ter sua mãe para sempre e você não vai ter seu pai para sempre. E eu fiquei por 1 ano sem falar com a minha mãe. Quando eu voltei a falar com ela, que eu cheguei lá, aquela briga só estava acontecendo na minha cabeça ainda. Porque para minha mãe já tinha passado. Ela me recebeu normalmente, me tratou normalmente. E assim os pais. Então, assim, quem não está bem, procura se conciliar, procura pedir desculpa, não fica remoendo, porque o perdão, ele fala mais sobre mim do que o outro. E assim, como que eu ia viver uma vida nova em Jesus, em Deus, em Cristo, sendo que estava tudo bagunçado? Então, eu tive que procurar uma ajuda para isso. Então, ontem, quando eu falei para você, Renata, a gente tem uma mania de transferir muitas coisas para Deus. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Cara, mas eu não falei agora, você tem que declarar sobre a tua vida.
Se a situação não tá legal, declara que você vai mudar ela e muda. Sim. Você não precisa estar no melhor lugar, ter a melhor roupa, o melhor dinheiro para você mudar a situação. Você precisa de atitude. E a gente delega isso pro outro. Porque meu marido não fez, então eu também não vou fazer. Porque eu vou esperar Deus falar. Cara, se prepara, se arruma, fica pronta. É o que eu tô fazendo. Eu tô curando todas as minhas feridas. Porque eu vou falar sobre isso para as pessoas. E o que eu quero dizer para as pessoas? Sendo que as minhas feridas estão abertas. Então eu tô tendo que fazer uma cura. Uma cura de perdão da mãe, uma cura de perdão do pai, para que eu possa estar preparada para que Jesus me use. Sim. Eu não sou perfeita. A gente está longe da perfeição de Jesus. Sim. E a gente está aqui para evoluir. É por isso que eu estou aqui ainda, porque eu tenho muita coisa para melhorar. Mas eu preciso me preparar se eu quero ser um instrumento. Sim. Eu preciso mudar coisas em mim ainda. Eu preciso perder o medo. Eu preciso aprender a falar. Eu preciso saber me posicionar para que ele possa me usar como exemplo. Sim. Então, quem tiver, se você puder e tiver condições, ou se seu pai for falecido como o meu é hoje, escreve uma carta para ele. Escreve uma carta, conta tudo o que você quer, a falta que ele fez, a raiva que você sentiu, e queima isso depois e joga fora e já era. Fala com ele e esquece. Sim. Se o problema é com a mãe, resolve. Fala, mãe, olha, eu te amo, mas você não fez isso pra mim, isso me fez falta. Me fez falta o seu carinho, me fez falta. Às vezes ela não sabe. Sim. Ela deu o que ela tinha, né, Paty? Né? Exatamente. Às vezes a gente não sabe ser mãe, a gente dá o que a gente tem. E hoje eu faço a mesma coisa com a minha filha. Sim. Eu tento fazer o que eu acho que é certo. Porque ser esposa não tem bula. Não. Você ser mãe não tem bula. Não e assim, uma coisa que eu não queria era passar para os meus filhos o que eu recebi da minha mãe. Tinha coisas boas, mas eu trouxe muita coisa pesada da minha mãe. Sim. Autoritária. E eu tava jogando isso para os meus filhos e eu não quis mais. Então, quando eu declarei, Senhor, chega. Eu não aceito mais essa vida de miséria. Eu não aceito mais viver essa vida. O Senhor dá um jeito aí, porque essa eu não aguento mais. Sim. Eu não gosto da pessoa que eu tô me tornando. Eu não estou gostando da vida que eu estou levando. Eu falei tudo. E assim, eu tava indo pro trabalho e eu parei meu carro na rua. E eu gritava dentro do meu carro e chorava dentro do meu carro. Só que quando eu terminei aquilo ali, eu enxuguei as lágrimas, eu arrumei minha maquiagem, fui pro salão atender e aquele peso todo que eu tinha nos meus ombros ficou lá atrás. Ficou lá atrás, que bênção. Então tudo é um processo, Sim. Mas tá dentro de mim, tá dentro de você. Não é o meu marido que vai resolver, não é sempre o nosso pastor que vai resolver, é a minha atitude perante aquele problema. Não adianta eu querer mudar e falar, não, Deus vai prover. Ele vai prover. Ele vai mandar aviso, ele vai mandar sinais. Mas quem tem que fazer sou eu. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Sim. Eu tenho que acordar mais cedo para eu dar conta de tudo. Sim. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que ter uma agenda. Eu tenho que organizar meu dia. E uma coisa que eu falo, gente, não deixa o barulho dos outros interferir na tua vida. Se a sua irmã tá com problema, o problema é dela, não é teu. Você não tem que levar para tua casa. Se você está passando alguma dificuldade, essa dificuldade é tua, resolve em casa. Você não tem que sair perguntando para todo mundo o que você tem que fazer. O barulho teu é teu, resolva você. E o que é do outro não leva. Como que eu posso estar com a minha vida toda desorganizada e querer consertar a vida do outro? Não tem como. Né? Não tem como. As coisas só começaram a acontecer para mim, Renata, de 4 anos para cá, quando eu coloquei isso na minha vida. Eu tive um salão enorme, onde não tinha Deus e a coisa não fluía. Sim. E eu tive um salão, que a Brenda está aqui há muitos anos comigo, que ela começou lá, onde eram 2 salas, mas ali dentro tinha Deus. Ali dentro não cabia pessoas. As pessoas esperavam para fora, no carro, porque não cabia. Então, por isso que eu te falei, Renata, não é sobre o lugar onde você está, é sobre você. Sim. E eu com o maior preconceito. As minhas clientes não vão vir na minha casa. Como que eu vou atender aqui nessa casa? Pensando. Renata, a Brenda não me deixa mentir. A gente tem 19 regiões. Eu devo atender 16 regiões. Que bênção. Eu tenho mulheres de toda a nossa região e que iam na minha casa. E como o lugar era muito pequeno, o marido que acompanhava ou alguém tinha que ficar para fora porque não cabia.
De tanta E mulher. aí chegou o momento que eu falei, eu tenho que sair daqui. Mas aí, Renata, você olha pra tua conta bancária e você fala, que jeito? Como eu vou? Como eu vou, Renata? Sim. Mas assim, eu falava pro meu marido, não tem. Ele falou, não, fica aqui, vai dar certo. Eu falei, Ademir, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir pra um outro lugar, porque não vai caber mais gente. Ele não tinha a visão que eu estava tendo. Aham. Deus Aí- estava dando pra você essa visão. E aí eu arrumei o local onde você conheceu. Aham, lindo. Espaço. Como aquilo ficou daquele jeito, eu não sei. Como que eu consegui pagar tudo aquilo, eu não sei. Eu só sei que eu trabalhei. Eu e essa menina aí. Da maquiagem. Eu e essa A menina. Brenda. Então ela tem um papel fundamental na minha vida e eu na vida dela, porque eu Sim. cutuco ela todos os dias. Porque tá do meu lado não é fácil, não, viu? É. Você, Ou você vai ou você vai. Você vai. Ontem eu senti isso, gente. Eu vou ter que ir. Ou você Sei. vai ou você vai. Tá do meu lado não é fácil, não. É. Porque eu falo, eu confundo meu inimigo. Quando ele pensa que ele me derrotou, que amanhã não vou levantar, que amanhã eu tô quebrado, eu acordo melhor do que hoje. Sim. E isso, Eu acordo melhor do que hoje. E do meu jeito, na minha postura, com a roupa que eu tenho, do jeito que eu tenho, eu entro e saio de lugares que nem eu imaginei. é verdade. Eu já estou indo novamente para lugares que eu falo, gente, como que eu vim parar aqui? Olha do lado de quem eu tô. E eu tô. E o Senhor que tem colocado essas pessoas no seu caminho, né, Paty? Aí o medo vem e me fala, quem é você? É. O que você acha que você tá fazendo? O que você pensa que você tá fazendo? Quem você acha que você é? Mas hoje eu sei. Você Eu sabe. sou filha. Você é filha de Deus, o nosso Deus. Eu sou filha. Eu falo pra minha filha todos os dias indo pra escola. Filha, vamos lá. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou maravilhosa, eu sou Flora e Jesus me ama. Por quê? Porque eu sei que ela tem uma pontinha ali de uma baixa autoestima, de carência Sim. que eu passei pra ela na gestação. Aham. Então hoje, reconhecendo isso, eu já trabalho. É. E isso que eu faço com ela, eu faço comigo. De manhã, a hora que eu acordo, que tá me doendo tudo, porque aos 43 anos a gente tem dor, sim, né? Como tem. Dói o ombro, dói o punho, dói o pé. É. Eu olho no espelho todos os dias, dentro do meu olho, e hoje eu sei quem eu sou. Antes eu não sabia. Não. Antes eu fazia cabelo. Hoje eu tento trazer luz, eu tento, porque eu falo que eu não sou perfeita, para a vida de cada mulher que senta na minha cadeira. E eu falo para elas, a gente trabalha na mesma sintonia, aqui não fazemos cabelo. Fazemos estilo, vamos transformação, exatamente. O Paty, eu vou dar abrir um parênteses aqui, que eu quero agradecer aos patrocínios, né, que têm acreditado no nosso trabalho. Eu quero mandar um beijo para a Cris, depilação. E um beijo, viu, Cris, para você, sobrancelhas, ela é design de sobrancelhas. O WhatsApp da Cris é 99601-1878. E o arroba da Cris é Cristiane Faria no Instagram. A Cris que cuida aí das sobrancelhas, né, da depilação. Um beijão para você, Cris. Que Deus te abençoe grandemente. A Ivanete é Teutônio também, que cuida das unhas. Ela faz umas unhas lindas lá. Faz unha em gel também. Um beijo pra você, Vivanete. Ó, o WhatsApp é o 17 997 44 5587 e no Instagram, @Ivanete_Teutônio. E também quero agradecer, né, a Patrícia, a maravilhosa Patrícia, que eu tô pondo a mão nos cachinhos aqui, que tá aqui comigo, que ela fez os cabelos, né? Ó, a Patrícia Musatti. O WhatsApp lá do ateliê é 17 981420803 981420883 @pati.ateliê dos caixos, né, Paty? Olha, te agradecer grandemente. Obrigada, Esses cabelos. A Paty falou, Renata, eu vou te ajudar a te transformar, não só beleza, né? Vou cuidar da sua imagem, mas ontem não foi só um cuidado. Foi um cuidado também de dentro, né? Desse testemunho lindo. acolhimento. O acolhimento, né? Um cappuccino gostoso. Eu tirei uma foto, depois eu vou postar. Por favor. E eu falo assim, eu amei estar aqui com você, né? Estar na tua presença. Eu tenho certeza que Deus vai te levar longe, né? Eu profetizo isso na tua vida, como uma mulher de Deus. Recebo. Você vai fazer vários chás aí. Lembra que eu falei, ó,
Até me arrepia que eu sinto a presença de Deus, porque eu vejo você falando para essas mulheres. Né? Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida. E com certeza eu vou estar lá. Olha a Renata antes, olha a Renata depois, olha aqui. Porque é o Senhor. Tudo, a honra é dele, o nome dele é glorificado através das nossas vidas. Né? E eu gostaria que você deixasse agora, nós estamos terminando o programa, deixasse para as nossas lindas mulheres uma mensagem assim que está no seu coração para elas. Mulheres, se cuidem, se amem, comece com o que você tem todos os dias. Tirem o pijama, coloca a tua melhor roupa. Não fique deixando aquela roupa, desculpa, ali para um momento especial. Porque não tem momento especial. Ele é hoje, ele é agora. É você, não importa onde você vai, coloca a melhor roupa que você tem, porque você merece. É isso aí. Nós merecemos. Eu tenho certeza, gente, que você que está nos vendo, vai lá, chama a Paty, de repente você se identificou com essa mensagem, fala, olha, eu quero conhecer a Paty, eu quero conhecer o ateliê, né? Quero estar perto dessa mulher, né? Isso, de Deus, todas são né? muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Ela tem um acolhimento muito bacana, então pode mandar seu zap para ela, chama ela. Eu tenho certeza que ela também tem uma palavra do Senhor para dar para você, né? E que esse não os caixos é a tua profissão, mas o teu chamado é levar a palavra do Senhor que Ele tem para você, que Ele colocou nas suas mãos, no seu coração, né? Essas mãos abençoadas. Hoje eu tenho certeza que sim, mas teve fase que não. Mas hoje eu tenho certeza que sim. Teve fase que não, né? Mas é o que eu te falei, nós conversamos ontem. Deus une propósitos, né, Paty? Ele une propósitos. E essa é a mensagem que a Paty deixou para vocês que estão nos vendo aí. Que se você quiser convidar, mandar beijo, eu deixo espaço para você, Paty, para a gente encerrar. Manda beijo. Bom, eu quero agradecer, lógico, toda a equipe aqui que me recebeu, a Renata, e agradecer a Deus, né, esse papo, a oportunidade de levar essa mensagem. Eu espero que isso possa chegar no coração e na casa de cada pessoa que precisa e que, assim, de todo o meu ser, que eu tenha conseguido passar para você alguma coisa de bom aí. E eu agradeço muito a todos. Obrigada, Renata. Imagina, eu que agradeço a sua presença aqui, né? Da Brenda também. Um beijo pra Brenda que tá... Uma hora você pode vir com ela também falar um pouco, Sim. né? Então, será super bem-vinda. e eu agradeço a todos vocês que sempre nos dá licença para entrar na sua casa, falar do amor de Jesus. Paty, muito obrigada. Que o Senhor te abençoe. Obrigada, que o Senhor te leve longe. Amém. E eu creio que nós estamos juntas e eu vou ver muito frutos. Você vai ver muitos frutos, né, dessa entrevista e muitos frutos também que o Senhor vai te mostrar. Você vai plantar sementes e você vai ver a colheita que o Senhor vai fazer na tua vida, tanto no seu profissional quanto no seu espiritual. Declaro na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja. E eu agradeço a você que está nos vendo. Muito obrigado pela sua participação sempre aqui no podcast. Compartilhe pela BR8 TV, pelo YouTube, pelo Instagram, Nativa, BR8, Podcast Adoração. Compartilhe, gente. Faça essa mensagem chegar em vidas que precisam dessa mensagem, tá bom? Beijo grande, beijo no seu coração. Que o Senhor te abençoe e receba na sua casa a bênção do Senhor. Tchau, tchau. Podcast Adoração com Renata Clemente.